Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na leitura oficial deste culto. 1 Coríntios 6, versículos 12 e versículos seguintes. A epígrafe da leitura diz: os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso fala para todos nós de autocontrole ou de equilíbrio que deve ser mantido por cada um de nós. Precisamos ter todo o cuidado com o desejo mórbido, o desejo doentio. Ele é ameaçador na vida de todo ser humano. E ele pode induzir uma criatura a tomar decisões externas para que o seu desejo seja alcançado. E muitas vezes as pessoas, no intento de conseguir aquilo que está almejando, ele não consegue enxergar o desfecho daquilo que ele está almejando. E consequências ruins, mas poderão lhe estragar a própria vida. Todos nós que estamos sempre manuseando a Bíblia, nós nos deparamos com quadros, com histórias, com acontecimentos de pessoas que se prejudicaram. Dentre eles, eu quero lembrar o rei Acabe e a rainha Jezabel. Com isto eu quero dizer que não somente as pessoas humildes, como as pessoas de relance, de posição, poderão ser alcançadas. Eu digo sempre que o diabo é um só em toda parte. Só mudam as personagens, mas o diabo é um só em toda parte. Eu tive em Portugal, de Portugal fui à Espanha, e lá eu vi também que o diabo é o mesmo diabo que atua aqui no Brasil. Mas a Bíblia manda resistir-o firme na fé, e ele fugirá de vós. Você tem que resistir o diabo firme na fé. Tem que crer que Deus é poderoso para lhe dar condições e armas espirituais para este combate. Às vezes julgamos que estamos só, mas Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele pode vir como corrente de águas,
mas o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. É o bastante a bandeira do Senhor hasteada e o inimigo vai se retirar. Tome a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. No mundo dos pensamentos, no mundo das decisões, no mundo daquilo que se almeja, nós precisamos pedir a proteção do sangue de Jesus. Alguns irmãos foram para um trabalho de culto e o culto se processou mais um pouco além do horário. E quando eles saíram, era uma estrada carroçal que tinha que seguir. E de repente eles viram uma ação luminosa em forma de círculo fechado, querendo se aproximar deles, e um deles tomou a autoridade do nome de Jesus e gritou: se tu és do céu ou da terra, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquilo, naquela circulação luminosa, desapareceu no espaço. Mas Deus é aquele que se revela a nós. E em poucos dias eles estavam no círculo da oração e Deus tomou um dos seus instrumentos e disse: meu servo, eu vi naquela noite quando algo estranho vinha de encontro às vossas vidas, mas tu usaste a autoridade do meu nome e aquilo se retirou. Eu não sei quantas ações do mal, quantas investidas de Satanás, quantos intentos impróprios está lhe assaltando, mas nesta noite eu ministro pela autoridade da palavra de Deus, que Deus é poderoso para neutralizar e te guardar e te ajudar a vencer. Todas as coisas são lícitas. Elas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E eu quero lhe dizer: mantenha o equilíbrio, mantenha a firmeza, mantenha a confiança em Papai do céu. Resista ao diabo e ele vai fugir. E Deus vai lhe dar vitória. E você vai vir agradecer aqui no círculo da oração. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. E por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Todas as coisas me são lícitas. O desejo mórbido, doentio, está atacando a muita gente nos dias atuais. Não existe conformação nas pessoas. Mas eu aprendi com a Bíblia: contentai-vos com o que tendes, contentai-vos com o vosso soldo, contentai com aquilo que Deus lhe tem dado. Contentai com a bênção recebida. Eu fico incrível as pessoas que têm um salário avultado, mas não se contentam. Não, se Deus lhe deu é para você se contentar. Viva de acordo com a vontade de Deus. Não queira aquilo que é impossível para você. Que mundo mau nós estamos vivendo.
Os filhos se combinando e matando os pais para ficar com a herança, com a propriedade. Oh, infeliz, vai chegar o tempo que teus pais vão para a eternidade e você vai desfrutar. Mas não queira isso antes, porque não traz bênção, é só maldição. É o desejo mórbido, doentio. Ah, mas ele vai morrer, assim vamos matar e ficar com a propriedade para desfrutar, com o dinheiro que está na poupança. Não vai trazer felicidade. Eu perguntei há poucos dias a um irmão: você sabe o que é felicidade? Ele disse: eu não. Eu disse: felicidade é Cristo. E hoje Ele mora em nosso coração. Cantávamos antes, quando começamos a vida espiritual: quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Se contente com aquilo que Deus lhe tem dado. É pouco, mas tem a bênção de Deus. É pouco, mas dá para suprir as suas necessidades. A Bíblia nos diz que é melhor o pão seco e com ele a tranquilidade, do que uma casa cheia de vítimas, com contendas, sem paz, sem tranquilidade, sem felicidade, sem alegria. Mas eu espero que Deus trabalhe no coração de todos nós e que saibamos agradecer a Deus por tudo. Ele tem feito por nós o que ninguém podia fazer. Perdoou os nossos pecados, escreveu nossos nomes no livro da vida, nos deu certeza de vida eterna e brevemente Ele vem nos buscar para o céu de glória. Não pode haver felicidade maior do que esta. Ainda que não more num palácio, mas numa casa humilde, mas tenha o direito e a alegria de dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem me levado ao porto seguro das minhas aspirações. Eu vivo em paz, eu vivo alegre, feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela. Jesus entrou no meu lar. Eu fico tão feliz quando eu vejo um crente agradecido a Deus. Irmão, como vai? Pela graça de Deus eu vou bem. Eu vou indo assim. Que é isso, rapaz? Agradeço a Deus. Eu vou bem. E quando alguém me pergunta: como vai, pastor? Eu digo: lutando, vencendo e avançando. Lutando, vencendo e avançando. Eu nunca digo a ninguém que vou mal, não. Nem mesmo quando eu estou doente. Eu digo: certamente Deus quer falar comigo a sós. Deus precisa moldar a minha vida. E Ele precisa conversar comigo de uma maneira diferenciada. Ora, todo mundo pode adoecer, e eu também, eu sou humano, de carne e osso. Não tenho que reclamar, só agradecer. E eu canto sempre: tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho é Deus quem me dá. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho é Deus quem me dá. Me deu a paz, me deu a luz. Tudo que eu tenho, quem me deu foi Jesus.
paz, me deu a luz. Tudo que eu tenho, quem me deu foi Jesus. E o que está faltando, Ele vai lhe dar. Continue pedindo em silêncio, sem reclamar. Por que tanta reclamação? Por que tanta murmuração? Por que tanta insatisfação? Agradeça a Deus. Tem gente sofrendo mais do que você. Tem gente procurando na lata do lixo o resto de comida para comer. Você já comeu de manhã, à tarde e à noite. E quando voltar para casa ainda vai fazer um lanche. E por que não agradecer? Por que não glorificar o seu nome? Por que não dizer: Papai do céu, eu te agradeço por tudo. Pelos filhos que me dão trabalho, mas eu agradeço, são meus filhos. São a herança que tu me deste, mas são meus filhos. Torne esses filhos, Senhor, num buquê de flores para mim. Eles me dão trabalho, me faz ficar até altas horas da noite esperando que eles cheguem em casa, mas troque esta vida numa vida de ternura e de paz, e o céu está ouvindo e Deus vai lhe responder. Esses que estão lhe dando trabalho hoje, amanhã, eles serão felicidade e alegria para você. A sua velhice está chegando e Deus está trabalhando no coração dele. Quem acredita que Deus ainda faz assim? Eu vejo muitos pais e mães dizendo: os meus filhos eram trabalhosos, mas eu orei 10 anos, outros eu orei 15 anos, outros dizem: eu continuo orando. E eu espero, como Deus fez na vida da irmã fulana, na vida do irmão fulano, faça na minha família. E Deus vai fazer. Eu quero lhe dizer nesta noite, mais uma vez, que oração tem resposta. Teu clamor já foi além das nuvens, do sol e das estrelas, e já chegou no trono de papai. Aguarda a resposta que vai vir. E Deus vai fazer algo novo. Porque quantas vezes esses filhos estão presos, o diabo colocou eles num cárcere, e somente oração, jejum e vida no altar pode resgatá-los. E Deus vai começar a fazer isto. Porque nós vamos tomar um propósito de orar intensamente em favor das famílias e dos filhos que estão longe. Eles sentem saudade desta casa, eles sentem saudade destes cultos, mas eles não podem sair de lá, mas nós podemos tirá-lo das garras de Satanás. Nós temos uma mão poderosa chamada oração. Aguarde o mover de Deus, o agir do Espírito Santo, o trabalhar de Deus de forma especial. Creia rompendo em fé. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele faz. O que Deus promete, Ele realiza. O que Deus promete já está sendo feito. Cante. Libere o que você trouxe para o culto. Glorifique a Deus. Porque pentecostais calado tem defeito de fabricação.
Ou ele mexe com o pé, ou mexe com a mão, ou mexe com a cabeça, ou abre a boca para dar glória, ou diz amém, ou diz aleluia, e os mais ousados bombardeiam dizendo: manda mais, papai. Há uma presença muito salutar de Deus nesta noite e nesta casa. Você não vai voltar para o seu lar sem entregar aquilo que é devido ao nome do Senhor. Já entregou a sua oferta, o seu sagrado dízimo, agora são as glórias para o nome de papai ser exaltado. Nós vamos aplicar nesta noite uma vacina contra o desejo incontrolável, mórbido, doentio, de pessoas que querem alcançar aquilo que Deus não permitiu a eles. Muitas vezes eu digo aos pastores em conversa em particular: não adianta, eu não tenho condição de pilotar um avião da TAM. Não adianta, se me der a primeira queda, morre todo mundo. Então eu não quero, eu não tenho condição de sair, eu tenho que medir aquilo onde alcança o meu bodoque. Eu sei aonde o meu bodoque alcança. Eu não quero nada além daquilo que Deus tem para me dar. Eu só quero o que Ele queira me dar. Eu não quero além e nem busco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 131. Ele não é um salmo de muitos versos, mas eu queria que o irmão Samuel fizesse a leitura para nós. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E todos dizem: espere no Senhor, espere no Senhor, espere no Senhor, espere no Senhor. O que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Não tem diabo que vai impedir, Deus vai cumprir. Ele vela por sua palavra para cumprir. Ele disse ao profeta Jeremias o que veio Jeremias. E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse para ele: a amendoeira não falha. Assim eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Por gentileza, irmão Samuel, o verso 1 do Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Às vezes alguém quer se elevar num assunto que ele não tem condição de entrar, e quanto mais de sair. Aí vem com história: eu preguei na Noruega, eu preguei na França, eu preguei na Austrália. Eu não quero saber disso não. Eu quero saber que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele salva.
Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele redime e leva o homem para o céu de glória. Eu não quero coisa muito alta, não. Eu fui um dia para uma escola bíblica no Rio de Janeiro, em um lugar que eu nunca fui na minha vida. Hora que eu morei no Rio, e morei em vários lugares do Rio de Janeiro. E quando cheguei ali naquela escola bíblica, só tinha cacique. Eu era o único índio que estava. E um índio mais da Paraíba. Aí perguntaram assim para a escola: quero ouvir qual dos dois? Eu disse: eu quero ser o primeiro, que guarda-roupa pesado eu ajudo a afastar. Quando terminou o meu período de tempo, foram ouvir o outro. Coitado. Porque tem gente com uma história comprida, irmão, história comprida não resolve. Conversa comprida é pior. Vá logo direto, diga o que você quer, o que você sente, o que você precisa. Quando foi de tarde, disseram: agora, e agora? Vamos ouvir qual dos dois? Disseram: o índio da Paraíba, o velhinho. Eu digo: bem, eu não tenho história comprida, nem tenho caneta daquelas canetas infravermelho, nem preciso de quadro. Não quero quadro nem caneta infravermelha. Vamos aqui. Pedra de toque é aqui. E daqui um pouco era água por todo canto. Glória, glória. Salmos 131, verso 1. Senhor, o meu coração não se elevou. O meu coração não se elevou. É um mal terrível quando o coração de alguém se eleva. Nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Pronto, é uma coisa muito elevada, eu não vou. E quando me perguntam, eu digo: eu não posso responder agora. Vou orar para depois lhe responder. Hoje as coisas são feitas sem oração e por isso dá tudo errado. Uma moça pensa em casar só porque o cara tem um posto de gasolina. É melhor casar com um que trabalha de dia para comer de noite com você do que o que tem um posto de gasolina. Porque o que tem um posto de gasolina não vale uma prata furada. Comigo foi assim. Quando eu pensei em me casar, eu perguntei à irmã Carmen: quer casar comigo? Ela disse: quero, está resolvido. Só foi isso. E eu disse para ela: olha, eu trabalho em construção civil, eu sou encanador. Quer casar comigo? Ela disse: quero, está bom. E Deus é poderoso para me permitir, agora em novembro, celebrar 50 anos de casado com ela. E eu já disse a ela: eu vou comprar um boi, um peru e um bode. Não, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram,
não me exercito em grandes assuntos. Tem assunto na Bíblia que eu fico em Deuteronômio 29 e 29. Leia aí, meu filho, Deuteronômio 29 e 29. Veja bem. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas que eu não entendo, as coisas que eu não sei, eu fico em Deuteronômio 29 e 29. E vou prosseguindo. O que é que o Senhor diz disso? Eu digo, eu vou aceitar por fé. Acabou. E aquele movimento, eu digo, eu vou ficar calado até se cumprir o que tem para se cumprir. E aquilo ali vai chegar o desfecho. Pode ficar tranquilo que vai chegar o desfecho. O Senhor não diz nada, não, eu estou aguardando em silêncio. O Senhor Jesus, em muitos momentos, Ele manteve o silêncio como resposta. Eu vou mantendo também e sei que Deus vai resolver tudo. Deus resolve tudo. Nada fica aqui para Deus não resolver. Deus resolve tudo. Tudo. Ele perguntou a um dos seus discípulos: tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas, Senhor? Ele disse, tu sabes tudo. Estou firmado aí, Ele sabe de tudo. Ele vê tudo, tim por tim. Ele vê tudo. Ele está vendo tudo. Ele está ouvindo tudo. Um dia Miriam e Arão falaram contra Moisés, o líder daquele tempo. E a Bíblia diz que o Senhor o ouviu. Ele ouve quando eu digo glória a Deus. Ele ouve quando eu digo aleluia. Ele ouve quando eu digo manda mais, papai. E Ele ouve quando eu me sento para falar mal de um irmão ou de uma irmã. Ele ouve também. Aí chega o dia que Ele vai dizer, vem cá, senta aqui, eu quero conversar com você. Você. Olha lá. Vamos para Salmos 130 e o verso de número 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Os desejos mórbidos, os desejos não controlados, podem se transformar em dramas para a sua vida. Nós encontramos pessoas que vivem um verdadeiro drama. Isso não é possível. Um irmão tão intelectual, uma irmã tão centrada, vive agora um drama de sofrimento, de perplexidade,
de angústias. Você está sendo vacinado para evitar isto. Não é possível voltando para o lado secular da vida, há pessoas que ganham X, antes de completar o mês já está desesperados. Não pode ser assim. Se controle. Termine o mês com o saldo que Deus lhe deu. Agradeça a Deus, Senhor, eu te agradeço. Isso aqui vai dar para completar o mês, ainda vai sobrar uma coisinha, eu não vou gastar tudo. E Deus vai ser glorificado. Se controle, se controle, se controle, tenha controle. E esses desejos mórbidos deixam a pessoa odiando, aborrecidas, não tem paz. E há outras pessoas tão pobres, tão humildes, mas vivem tão felizes. Todo mês vem para a igreja, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, e ainda aguarda uma coisinha, todo culto ele tem a oferta para entregar. Tem gente que não tem que ter controle, rapaz. Não viva uma vida de ódio. Não viva uma vida odiando ninguém. Todo mundo tem o direito de ser feliz. E todos nós temos a bênção de Deus nas nossas vidas. Eu falei de um rei chamado Acabe, de uma rainha chamada Jezabel. Acabe queria a vinha de um homem humilde chamado Nabote. Ele disse: eu não posso negociar com o senhor, porque isso aqui é herança dos meus pais. E eu sei o sacrifício que eles fizeram para deixar isso aqui para mim. Não, mas eu quero. Ele disse: não. Aqui é como de maroca, não se dá, nem se vende, nem se troca. Acabou. Aí ele ficou com ódio, odiando aquele homem. Há pessoas que não são felizes nunca na vida. Temos que aprender com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se acomode, rapaz. Viva em paz. Deus vai continuar lhe ajudando. Ele tem feito tanta coisa por você. Ele fez o que ninguém podia fazer, ele fez. Agradeça. É tão bom ser grato. Ou coisa ruim é uma pessoa ingrata. Um dia eu chamei um pastor de campo e disse para ele: meu filho, olha, eu nunca tratei ninguém mal. Não falo mal da vida de ninguém. De quem mais eu devia falar era do diabo, mas eu não falo. Não, deixa a vida dele para lá. Ele é diabo, nunca vai mudar para ser anjo de luz.
E eu chamei aquele pastor e disse: servo de Deus. Às vezes eu chamo servo de Deus, e às vezes eu chamo príncipe de Deus, servo de Deus. Eu tenho uma bênção de Deus, não é minha não, para você. Quero lhe colocar numa igreja que tem um carro para você andar. Você não tem um carro, você vai ter um carro para andar. Você vai ter um salário que a igreja lá rende R$ 4.500. Tem uma casa pastoral. A igreja dá condição de você pagar a água e a luz e ainda se manter. Ele disse: o senhor nunca fez nada por mim. Eu não estou fazendo agora, querido. Ele foi para aquela cidade. Mas Deus disse a mim: ele vai, mas não vai. Eu disse: como é isso? Vai, mas não vai. Ele disse que ele vai, mas não vai dar certo lá. Eu digo: está certo, já entendi. Aí deu um piripaque nele, ele adoeceu e morreu. Não podia estar vivo ainda? Podia. Porque às vezes a gente abrevia as coisas, nós abreviamos. Porque rejeitamos a bênção de Deus, não sabemos esperar. E aqueles que esperam no Senhor, digam comigo: renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Aguarde o que Deus vai fazer. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai renovar as tuas forças. Não precisa tomar nem vitamina B12. Ele vai renovar as tuas forças. Recebe força da parte de Deus nesta noite. Deus faz, Deus faz, Deus faz, faz. Olha, quando às vezes eu olho assim para o irmão Pedro, fica em pé, irmão Pedro, por gentileza. Irmão Pedro, às vezes eu vejo ele correndo assim, ligeiro, de quem eras tu. Quase morre. Mas nós chegamos lá e a mão de Deus se estendeu. Ele só faz maravilha. Obrigado, irmão Pedro, pode sentar. Ele só faz maravilhas. Porque quando alguém diz a sepultura está aberta, aí Deus fecha a sepultura e diz: você vai passar por cima dela. Vou fazer você andar por cima das águas, para mostrar ao mundo e aos homens que eu sou o Senhor. Eu fecho a cova, eu dou vida a quem não tem vida, eu dou nome a quem não tem nome, eu dou honra a quem não tem honra. O rei ficou zangado e odiando o dono da vinha, porque tem alguém que quer possuir as coisas sem Deus querer. Deixe Deus chegar na sua vida, Ele chega. E quando Ele chega para abençoar. Digam assim comigo: sendo Abraão só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Não é Esaías, não é I. Eu vejo os irmãos dizendo no livro do profeta Isaías, não, Senhor, é I. É I de Ivo. Vamos lá no capítulo de número 52.
Vamos ler o versículo de número 2. Sacode o pó. Sacode o pó. Levanta-te. Levanta-te. E assenta-te. E assenta-te. Ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Sacode o pó. Tem gente que não sacudiu o pó ainda, está cheio de pó, de poeira, de embaraço, desejos ilícitos. Não, vai ter que ser minha, eu vou possuir. Mas Deus não quer. Quando Ele quer, Ele quer. Quando Ele quer, Ele abre. Você já sabe que a fechadura de Deus tem 4 voltas, né? Se tu podes crer, quando Ele quer, Ele abre. E você entra, e alguém diz: e como pode? Foi Deus que fez por mim, foi Ele que me prometeu e me deu. Sacode o pó, bate a poeira, tira a poeira do sapato, deixa Deus agir. Ele está movendo as águas, Ele está movendo as águas, Ele está movendo as águas. Escuta o barulho das águas e o agir de Deus, o mover de Deus. Agora Isaías 51, versículo 1 e 2, escute. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde foste cavados. Você estava numa caverna. Você vivia uma vida pálida. Ouvi-me, vós, me escutem. Eu venho acompanhando a sua vida. Quantos livramentos eu já te dei. Quantas vezes abriram a cova para você e eu fechei. Eu te guardei. E eu quero te dizer nesta noite que até a velhice eu serei o mesmo. Até você ficar de cabelos brancos, eu estou te prometendo a você que eu serei o mesmo. Sou eu que acompanho os teus passos. E quantos já me pediram a tua vida e eu não permiti? Tem tanta gente orando de forma contrária e eu tornando sem efeito. Está dando para entender o agir de Deus? Glória! Eu estava na casa pastoral aonde moro por misericórdia de Deus. E me veio uma visita do Rio Grande do Norte. E ali eu digo: vamos aproveitar e dirigir uma oração de agradecimento a Deus. E Deus tomou um dos seus instrumentos e disse: homem, me pediram a tua vida. Quer dizer, alguém já pediu a Deus que eu morresse. Mas é trabalho perdido. Eu vou viver o tempo que papai permitir. Me pediram a tua vida, mas quero te dizer, eu sou contigo. Braços eternos estão te dando proteção, por cima, por baixo, de lado, de frente. Caminha! Oh glória! E quantos já pediram a tua vida e Jesus não permitiu?
te viram adoecer e agora ela vai, e Deus soprou o vento e o mal foi embora e você está aqui. Glorifica o nome de Jesus. Abre esta boca abençoada para bombardear o inferno e encher o céu de glória. Isaías 51:2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Deus chama, abençoa e multiplica. E alguém diz: e como pode? E é da sua conta? É papai que está me abençoando. Ele tem ouro, ele tem prata, riquezas encobertas, tesouro da saraiva, tesouro da neve e os tesouros escondidos. Recebe nesta noite. Comece a possuir nesta noite tesouros escondidos. Recebe nesta noite a porção da minha palavra que eu vou te dar e vou te usar. Que já alguém está dizendo: a cacimba secou, a lagoa secou, o rio secou, mas Deus está mandando abundante água. Não precisa de chuva, não precisa de vento. Ele manda água por onde Ele quer mandar. Não precisa de cano de plástico nem de manilha. Eu vou soprar e as águas vão chegar aí. E naquele lugar dirás: e como pode? Mas você vai refletir e dizer: foi papai que me trouxe aqui. Te prepara, te organiza, estuda, porque vou te levar mais além. Precisarás de outros idiomas. E assim diz o Senhor: faço porque posso. Quem é semelhante a ti, Senhor? Que falas com o homem mortal e ele fica vivo. Está ouvindo o barulho de glórias e de aleluias? Está ouvindo o mover de Deus? Está ouvindo o mover das almoreiras? Queridos irmãos, o nosso tempo, ele se torna muito pequeno, em especial nos cultos de segunda-feira. Mas quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias na leitura oficial que fizemos nesta noite, em especial no versículo 6 do capítulo 4
do profeta Zacarias. Por gentileza, digam assim comigo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, a mensagem de Deus nos dias de Zacarias pode ser aplicada aos crentes no dia de hoje. A palavra de Deus através dos profetas sempre devem ser consideradas. E além de consideradas, aplicadas também ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Pois a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nada fica encoberto diante da palavra. E eu quero que repitam comigo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Força e violência estão sempre atuando quase em toda parte. Mas nós estamos advertidos, não por força, nem por violência. Eu disse certa feita neste púlpito que eu tenho medo das minhas reações, porque elas podem trazer-me dificuldades maiores. Precisamos saber como agirmos diante de problemas, de conflitos e de momentos críticos. Deus continua falando a cada um de nós. Ele continua advertindo a cada um de nós. Nem por força, nem por violência. Temos que entender que os crentes são propriedades de Deus. Eu não posso agir como eu penso, nem como eu desejo, nem como quero. Não posso agir por força e nem devo agir por violência.
quando surgir algo difícil, devemos suplicar a Deus a sua misericórdia e a sua graça. Fui celebrar um culto na congregação do Jardim Bom Samaritano. E ao terminar o culto, ninguém ligou para mim. Mas o Senhor me disse: passe no templo central. Eu disse para o irmão que ia dirigindo: por gentileza, templo central. Mas o Senhor já encerrou o culto. Eu digo: mas a ordem é templo central. Eu não sei do que se trata. E quando cheguei aqui no templo central, tinha uns 40 homens. Eu parei o carro, desci, ele disse: eu quero falar com o senhor. Nós queremos. Eu disse: agora à noite fica um tanto difícil. Vamos deixar para amanhã, por gentileza. Vou orar e amanhã terei uma resposta da parte de Deus. Porque há coisas que não devemos resolver assim, como dor de dente, de supetão. Precisamos estar preparados. Digam comigo: nem por força, nem por violência. Todos nós temos satisfação a dar a Deus, ao dono da obra, ao Senhor da seara, aquele que conhece os corações de todos os homens. E aquilo que nós não sabemos fazer, vamos perguntar a quem sabe. Aquilo que eu não sei, eu digo: tenha um pouquinho de calma comigo. Vou orar. Vou perguntar a Deus como devo fazer. Todos os irmãos sabem que Pedro era um homem da praia da Galileia, mas ele era conhecido lá em cima nos céus. Todos que leem a Bíblia sabem que a sombra de Pedro, por onde passava, curava os enfermos. A sombra de Pedro. E todos nós precisamos ter sombra. Naquele quadro daquela irmã que costurava aventais, vestidos para as irmãs mais humildes da igreja, veio a óbito, morreu. Os senhores lembram, as senhoras lembram o nome dela, Dorcas. E fizeram os preparativos para o sepultamento, mas alguém disse: vamos chamar Pedro para ele vir aqui, porque Pedro resolve. E alguém disse: Pedro é um bom pescador, ele conhece de linha, de agulha, conhece de nalho, mas ele não conhece de ressurreição. Mas alguém disse: mande chamar a Pedro, porque quem é conhecido lá em cima no céu atua com maravilhas aqui na terra. Mas todos sabem que Pedro não impediu
Ananias e Safira cometer aquele grande delito. E eles pagaram pelo que fizeram. Ainda hoje eu disse ao irmão Edson Brito: quem bem fizer, para si é, e quem mal fizer, para si é. Porque amanhã, vão se revelar e você vai pagar pelo que fez, ou bem ou mal. Não escapa ninguém. É melhor se precaver, é melhor evitar, é melhor obedecer a Deus. Vamos pedir a Deus que a nossa sombra, por onde passarmos, ela produza efeitos positivos. Traziam os enfermos em leitos e camilhas. E a sombra de Pedro, ao passar, se projetava e os enfermos eram curados. Eu já expliquei aqui várias vezes que cooperei com um irmão que quando ele não podia ir na casa do enfermo, ele dizia: leve o meu lenço. E a gente levava o lenço dele e colocava sobre o doente ficava bonzinho na hora. Estou bom. Era para ficar bom mesmo. Digam assim comigo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. O nome de Jesus faz maravilhas. O nome de Jesus faz sinais extraordinários. O nome de Jesus faz sinais. Mas ninguém se prevaleça em fazer nada por força e nem por violência. Eu vou mostrar a alguém quem sou eu. Se esconda em Jesus. Só quem é tudo é Ele. Você é apenas um instrumento a ser usado quando Ele quer usar. As palavras do profeta Zacarias podem ser aplicadas no dia de hoje na vida dos crentes. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vamos deixar que o Espírito Santo opere em nós. Vamos deixar que Ele nos use como instrumento. Vamos deixar que Ele quebre o arco da impiedade. Vamos deixar que Ele corte a lança. Vamos deixar que Ele queime os carros com fogo. Mas nunca use a força. Nunca use a violência. É pelo meu Espírito. Sou eu quem vou desatar o nó. Sou eu quem vou soprar o vento. Sou eu quem vou acalmar a maré. Quem acredita que Deus ainda acalma a maré? As ondas se levantam fortemente, mas o Senhor faz acalmar a maré. Ele faz secar as lagoas, faz secar o mar.
existe tempo e modo para resolvermos determinadas situações. Digam assim comigo: e o sábio discernirá o tempo e o modo. O tempo e o modo. Espere pelo tempo e a maneira como Deus vai mandar você fazer. Como Ele vai decidir por você. Como Ele vai ordenar. Não faça nada de sua cabeça. É um mal muito grave nos dias atuais. Em nossas decisões, tempo e modo. Precisa derrubar tempo e modo. Quando agimos diferente, não funciona. Fora do tempo, não funciona. Pode arruinar, pode estragar, pode lhe trazer prejuízos. Eu não tenho satisfação a dar a ninguém, tem satisfação a dar. Quem lhe governa, ele exige satisfação. Quem manda em você exige o tempo e o modo. Eu não lhe dei ordem para fazer. O sábio tem que discernir o tempo e o modo. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis. Capítulo de número 25. Vamos ler dos versículos 13 ao 17.